Olá, como nós estamos? Que bom vê-los aqui novamente e para que nós adentremos hoje a, as grandezas elétricas, provavelmente que envolve num circuito elétrico, nós vamos partindo da matéria, não podemos esquecer jamais disso, da parte que nos toca, que é os elétrons. E os elétrons, o que nós observamos até aqui? É que os elétrons, ele tem, como se posso dizer, uma energia, uma carga elétrica, aonde foi estabelecido, você vê que um cientista estabeleceu assim, pesquisando, estabeleceu uma intensidade de carga elétrica, ou seja, de um elétron. Um elétron ele tem uma carga elétrica. Se eu tiver um acúmulo de elétrons, é claro que a quantidade de carga elétrica em torno daquela carga, quando a carga elétrica, a intensidade de carga elétrica em torno daquela matéria, daquele material, ela aumenta. Agora, o que nós observamos? Que se nós aproximarmos metais ou materiais ou friccionarmos de alguma forma, é como se esses elétrons, eles são deslocados da sua condição de repouso. Ou seja, aí dá atenção, traz evidência a eletricidade estática. Mas como estática? Porque ele movimenta e para. Naquela condição momentânea, até que se estabiliza, chega naquele ponto de equilíbrio que nós podemos pensar, aonde os elétrons de passar de um para o outro. Como passar isso de um para o outro? Porque existe uma força entre elas e que esta força nós vimos que é dada ao nome do cientista é a força de Coulomb, a força de atração entre cargas elétricas, a interferência que uma dá sobre a outra. Agora, com um detalhe mais. Como nós temos uma condição de cargas elétricas, o que acontece? Se eu tiver pontos onde eu tenho concentrações diferentes de cargas elétricas, o que pode acontecer? Bom, simplesmente as cargas elétricas migrarem de um para o outro. Agora, por que é que migra de um para o outro? Na natureza, tudo busca o seu equilíbrio. Quando nós falamos assim, quando ele chega ao mesmo nível de equilíbrio, onde uma estabelece o controle, estabiliza, ou seja, eles param de movimentar. Onde é que nós temos isso a nosso olho nu, que nós podemos ver periodicamente, né, isso acontecer no nosso meio? O que acontece com isso? Onde é que nós podemos ver assim algo? Ah, na tomada? Também. Mas a olho nu, quem te observa isso, não, a gente vê o efeito das consequências desse detalhe. Mas algo muito inerente para nós que chama a atenção e que todos têm medo é o raio. E o que é o raio? Vamos ver aqui, eu vou compartilhar minha tela e trazer aqui um pouquinho para que nós possamos aqui, uma tela ser a nossa lousa, né? Para que nós possamos observar algo interessante. Olha, se nós temos aqui o átomo, os elétrons, quando nós temos uma concentração de elétrons, que acontece com ele? Os elétrons criam em torno de si o que nós chamamos de potencial elétrico, não é? Ah, mas o que tem a ver o raio com isso? Calma. Se você parar para analisar, em torno de um acúmulo de cargas elétricas, eu tenho em torno deles o quê? Um campo elétrico oriundo da concentração dessas cargas elétricas. O que é o campo? O que eu vejo é que, de acordo quanto mais distante for, ou seja, eu tenho uma intensidade menor de campo elétrico, devido às unidades de força que tem em torno daquela carga elétrica. Agora, um detalhe interessante. O detalhe é que quando eu tenho uma nuvem, como que se comporta uma nuvem? Vamos ver aqui. Uma nuvem, eu poderia dizer que ela é
Deixa eu escolher aqui minha caneta. Uma nuvem nada mais é do que um acúmulo. Opa, desculpa. Concorda? Vamos pensar assim, que aqui tem cheio de cargas elétricas aqui na minha nuvem. Aí o que acontece? O vento começa a soprar e empurrar essa nuvem. O vento, sim. E o vento vai mexer com as cargas elétricas? Não. Acontece, o que que é carga? O que que é a nuvem? Como que é formada a nuvem? A nuvem é formada, a nuvem é formada por o quê? Pela água que evapora, não é isso? E a água, nós não vimos que ela tem elétrons? Tem elétron na água? Tem, que é formada por dois átomos, oxigênio e hidrogênio, então ele tem água. Agora, acontece o seguinte, que essa nuvem, quando ela está em movimento, o que que nós observamos? É que em torno dessa, ela fica carregada eletricamente. O que que fica carregada eletricamente? Elétrons aqui, pronto para ser migrado, que fica, você imagina, o atrito nós vimos que passa elétron. E como o vento está soprando essa nuvem, que essa massa de ar, esse vapor de água que evaporou, que está em suspensão, ele está em constante movimento. Esse atrito é tal que os elétrons ficam, vamos dizer, sensíveis para uma migração. Sensíveis, olha que nome, né? Mas acontece o seguinte, o que que nós vemos? Ao nós, vamos pensar aqui a nossa Terra. Quando eu tenho a Terra, se você parar, ela não tem uma concentração também, não tem materiais aqui, metais. A Terra em si, então ela também está carregada eletricamente. Só que tem um pormenor. Nós tivemos que partir de um ponto aonde a Terra... Espera aí, calma. Deixa eu pegar aqui o meu. A Terra, vou pegar meu pincel. A Terra vai ser a nossa referência. Sendo a nossa referência, ela é considerado como sendo aqui um potencial de carga. Se é a minha referência, eu vou considerar como sendo um zero. Aqui, eu vou considerar como uma carga que, tá certo? Uma carga que. Só que essa carga aqui, à medida que ela vai passando, essa quantidade de carga, ela é tal que eu vou verificar, constato que ela tem cargas elétricas diferentes desse zero que tem aqui na minha Terra. Essa Terra aqui, ela tem um potencial aonde, ou seja, diferente do potencial que é da nuvem. Se eu tenho uma energia, uma quantidade de carga diferenciada, eu vou tender a um equilíbrio, mas acontece que não houve uma suspensão das cargas elétricas para a nuvem. Qual que é a tendência? É ela voltar para algum lugar, vamos pensar assim. Acontece que nessa referência eu vou verificar que essa quantidade de carga elétrica que está aqui, o campo elétrico é tal que à medida que eu tenho aqui uma árvore, por exemplo, uma árvore, essa árvore está fincada no meu solo. A árvore, ela, quando ela está viva, ela não tem a seiva. Essa seiva dela não é como se fosse, aquela madeira não está úmida. Por que que você vai fazer a madeira secar? Para evaporar a água para a seiva que transmite nela para manter as folhas vivas. Acontece, se nós pensarmos e que isso acontece de fato, à medida que eu tenho, a água é condutora, a seiva é líquido, então aquele material líquido, ele é como se fosse um condutor.
Se ele está ligado aqui, fincado na Terra, é como se eu pegasse esse potencial da Terra, eu trago ele para aqui. Opa, eu trago esse potencial zero, que é o zero daqui, eu vou trazer esse potencial para a copa da minha árvore. Eu trago o potencial para a copa da minha árvore. À medida que essa nuvem ela começa, ela vai se aproximando da minha terra, o que vai acontecer? Lembra do Travolta? À medida que ele tinha uma distância aqui entre a copa da árvore, ou se essa nuvem desceu muito, mas o quê? Algo que mas vai atrair raio, não é que, por que atrai raio? Porque essa parte alta é tal que ela eleva o potencial da Terra para a copa da árvore. Então, é como que os elétrons, eles migram, os elétrons, eu vou pegar até de outra cor aqui, os elétrons saem da nuvem e vêm para a árvore. E automaticamente vai para o solo. Só que ele vai migrar por aqui, vai para o solo. Só que tem um pormenor. Esses elétrons são tais, a quantidade é tal que tem acumulado, que esse processo precisou encostar? Não. Ele faz a ionização do ar. O ar, eu tenho partículas, eu tenho íons em suspensão. Só que eu tenho a propriedade que esses elétrons começam a chocar por aqui, eles começam a criar tipo emissão de luz, só que essa luz nada mais é do que essas faíscas. A luz, o que é a luz? É um fogo brilhando. Só que essas centelhas são tais, a quantidade de elétrons é tão grande quando ele pega um ponto para descarregar essa nuvem para cá, então o que acontece? Isso daqui é o nosso famoso raio. Então, o raio nada mais é que o quê? Que elétrons saindo da nuvem e indo para a Terra. E qual o caminho que ele usou? O ar, a árvore, claro, porque a árvore passou a ser um condutor. Agora, a quantidade de elétrons é tal que essa árvore aguentou? De jeito nenhum. Ela não suporta. O que acontece com isso? A faísca de fogo. Ele não aguenta. Ué, um fio, se você tem um fio em casa que você colocou várias cargas penduradas, que é o paralelo, né? Você colocou várias coisas numa extensão. Tem várias extensões, eu acho isso um crime, mas uma extensão onde você tem 5 tomadas e liga na tomada, só que você coloca um ar-condicionado, olha, um forno de micro-ondas, pô, você sobrecarrega aquela extensão. O que vai acontecer é tanta carga puxando aquela carga, ela para funcionar, ela puxa elétron. Se ela puxa elétron, o fio daquela extensão, a tomada em si, os elementos que estão fazendo aquela conexão, não suportam. Se eles não suportam, por que não suporta? Ele é tal que a quantidade de elétrons é tanto que eles se chocam, que tudo aquilo que se choca, se você começa a friccionar o dedo, não aquece, se você começa a bater, ele se sente na mão, mas você começa a bater duas coisas, dois ferros em si, ferro com ferro, se afia, só que esse afiar, ele esquenta. Não aquece quando se atrita muito no esmeril? Por que atrita? Porque você está, aquele desbaste é tal, da mesma forma, essa madeira, quando esses elétrons passando por ali, ele produz um aquecimento, no fio elétrico produz um aquecimento e ele começa quase a derreter. Ah, mas todo fio aquece? Aquece. O elétron em movimento, ele dissipa energia, é uma conversão de energia. Eu tenho uma energia elétrica, uma energia potencial de deslocamento do elétron, que ele converte isso numa outra energia de aquecimento que seria, ou seja, uma energia térmica. Ah, mas eu posso ter uma energia luminosa, porque o fogo emite luz.
Mas o que nós queremos dizer com isso? Os elétrons em movimento. O importante é que eu tenha controle sobre esse fluxo de elétrons. Por quê? Eu tendo controle sobre eles, eu evito as consequências danosas do que eles podem ser, pode ocasionar. Então, nesse caso, usando esse conceito primário agora, de um raio, como que eu vou proteger, por exemplo? Como que eu vou proteger? No meu caso aqui, vou pegar aqui uma outra caneta. Eu vou fazer, deixa eu medir a casa aqui. Eu vou fazer, por exemplo, aqui uma igrejinha aqui. O que acontece? Se porventura essa árvore está próxima, ou então, se eu não tenho a árvore, opa, pode acontecer de eu ter uma migração de elétrons, deixa eu aumentar isso aqui para vocês verem. Pode ser que eu tenha uma migração de elétrons, daqui desse ponto ele pega a árvore, mas ao mesmo tempo aqui eu posso ter uma migração para cá. E como é que eu faço para evitar isso? Muito simples. Em cima daqui, em cima da igreja, em cima do prédio, o que eu vou fazer? Eu vou, em cima do prédio, eu vou colocar um outro elemento que eu vou chamar aqui uma coisa metálica. Deixa eu pegar aqui e botar outra cor para poder simbolizar melhor. Ou seja, como se fosse um pé de galinha, que vocês já viram por aí muitas vezes. Só que esse daqui, eu vou pegar um fio, já que ele vai passar do lado aqui, eu vou pegar um fio, esse conjunto está ligado aqui em cima, eu pego um fio, ligo paralelo, passo pela casa e vou trazer, vou levar para onde? Para a terra. Vou levar para a terra. Só que esse meu fio, ele vindo para cá, que ele vem para a terra, eu vou fincar ele na terra. Porque à medida que os elétrons passem dessa nuvem, ele não vai pegar a casa, ele vai vir para a nuvem, passar nesse famoso, ele para o raio, ele capta os elétrons por ele, o fio que é condutor, que está ligado pelo lado, passa e os elétrons passa por esse condutor e vai para a Terra, até que o efeito cesse dos elétrons passarem. Ou seja, ou eu chego num ponto, eu descarrego a ponto do potencial for tal que eu consigo zero aqui também, que é o mesmo zero que está aqui na Terra. Então, agora uma coisa importante e necessária de se ver, de se pensar. O para-raio é necessário e como? Todo lugar precisa ter para-raio? Sim, todo lugar. Se porventura você está num campo, se está tudo descampado, você tem ali um pasto onde você tem animais. Só que o que você usa para cercar o pasto? Arame, meu Deus. Arame. Se você tem o arame, quer ou não, ele já é um em algum momento, algum lugar, há algo que se esses arames se conectam, ou se porventura, um próprio animal que está encostado numa cerca, o animal está pisando no solo, quantas vezes você já ouviu falar que boi morre
devido ao raio que cai num pasto. Por quê? Porque ele está encostado numa cerca, ou ele está embaixo de uma árvore. Então, é muito perigoso. Só o animal, todos nós temos que estar. Por exemplo, a gente anda muito na rua, passar perto de poste, cuidado. Agora, chovendo, a gente vai encostar perto de um poste, aí eu vou ficar embaixo de uma varanda, onde eu tenho colunas metálicas, vamos ver isso, estrutura metálica, coluna de ferro. Cuidado, protejam, porque ferro é condutor. Se você estiver num lugar próximo de um raio, pode ser que você sofra as consequências dele. Então, hoje está aqui falando um pouco dessas curiosidades sobre o raio. O que eu preciso fazer, então? Mantenho e a minha casa. Eu passo o fio aqui e a casa não ocasiona problema? É justamente isso. Eu trago um material que ele é um excelente condutor, porque ele passa e ele suporta tal. Normalmente é um condutor onde ele tem uma grande sensibilidade e facilidade para que essa descarga elétrica aconteça sem comprometer o que está aqui dentro. Agora, um pormenor. Um pormenor. E dentro da casa? Você tem que ter um cuidado com as tomadas, porque tomada tem carga elétrica. Aparelhos ligados na tomada. Por quê? O aparelho, o que você tem? Ele está ligado. Se ele estiver ligado na tomada, na hora de passar um raio, isso aqui é tal que esse campo elétrico criado em torno disso daqui, gente, vocês nunca tinham pensado nisso, né? Vocês nunca tinham pensado. Em torno disso aqui, ele cria um campo elétrico, porque tem elétron passando, a quantidade é tal que, enquanto descarrega, ele cria uma barreira, uma área onde eu tenho essa energia concentrada. Pode estar encostado, não precisa estar encostado? Não. Mas todo cuidado se faz necessário para manter a nossa, estrutura protegida. Perfeito? Então, o que nós vimos com isso hoje? Os efeitos da eletricidade, ou seja, de elétrons em movimento, elétrons que tem na natureza. Então, tudo tem elétron? Tudo tem. Agora, nós vivemos em harmonia com ela. Agora, o homem em harmonia, por isso é que nós nos profissionalizamos na área de entender, de passar a entender os postulados básicos da eletricidade. Às vezes ele é um pouco maçante. Por que maçante? Porque, meu amigo, tem lá, eu estou preocupado com os Coulomb. Onde é que está esse negócio de potência 10 a menos 19? O que quer dizer isto? Eu pego, é quantificado? Não é, mas eu não posso desprezar, por menor que seja uma grandeza, todas interferem. E o detalhe é que nós, homens, por ser tão comum o uso, ou às vezes as consequências do uso não são mensuráveis, você ignora. Mas nós, profissionais, não podemos agir assim. Nós precisamos, sim, estar atento a cada detalhe. E, para isso, temos que ter habilidade com aquilo que é indigesto também, né? Que é os cálculos matemáticos. Quanto de elétron passa por isso? Quanto que eu dimensiono? Se eu tiver a versão, a ferramenta que esclarece essas condições para dar segurança, pode ser que comprometa. Então, nesse momento, é chamar sempre a atenção de todos para a afinidade com aquela que vai nos acompanhar até nós subir para o céu. Claro, nós vamos para o céu, né? Então, até que nós vamos para o céu, entendeu? Agradecido, feliz da vida, nós vamos dominar a matemática e falar: matemática, você não vai me vencer, não. Você não vai me vencer, não. Eu vou te usar. Nós vamos te dominar para bom uso daquilo que está à nossa volta. Concorda comigo? Bem, isso aqui foi algo
um bate-papo, um bate-bola, pensando no raio. Agora, um pormenor, ainda sobre o raio. Ainda sobre o raio, o que nós temos que fazer, então? Cuidado, hein, gente? Cuidado. Quais são os elementos sensíveis? Você tem uma ideia, algo muito sério. Eu tenho que ter uma boa malha, que a gente chama malha de aterramento. O que é malha de aterramento? Esse aqui não é uma basta uma haste só. Só que essa haste, eu normalmente, uso. Como é que é feito o processo? Deixa eu trazer aqui, deslocar por lá. Vamos pensar aqui o seguinte. Eu vou construir, nós vamos fazer uma torre, não é? Vamos pensar aqui. Eu vou pegar ou uma torre, ou também um cano. Pode ser um cano, não é aconselhável, mas eu tenho que ter. Mas e se for uma estrutura, uma torre de alta tensão? E como é que isso? Como é que, se eu tenho uma torre de alta tensão, eu tenho condutores elétricos e esse raio não pega? Quem é que diz que não pega? Pega, só que tem um pormenor. Cada torre dessa, eu tenho uma estrutura aqui em cima, aonde opa, eu sempre tenho aquele famoso, ou desse jeito, ou qualquer um outro dispositivo, aonde ele é sensível ao raio. O que eu vou fazer? De acordo com a intensidade e a altura, vai ser a minha bitola do fio que eu vou trazer até o solo para enfincar. Aí eu vou colocar uma barra de cobre fincada no solo. Finco no solo. Só encostar aqui? Não. Eu tenho que garantir que essa barra está fincada no solo, está bem conectado aqui, de maneira que o elétron, o material que eu tenho aqui do lado, ele é muito mais condutivo do que esse. Então, automaticamente, quando uma nuvem chegar aqui, tocar aqui por cima, ele nem chega, o próprio ferro às vezes acontece, claro, está energizado, tá, mas o meu aqui condutor é tão, a condição dele é tal, mas está encostado no fio de jeito nenhum. Aqui é como se tivesse um isolador aqui embaixo e o fio não toca no ferro. Ele passa no fio, ele está envolvido com um braço de extensão e ele vem para a terra. Mas uma barra só? Não. Normalmente, eu tenho várias barras fincadas. Vou botar aqui assim. Pá. O que você faz normalmente? Pega-se essas barras. Eu tenho fio que eu ligo nelas. Eu interligo. Essas barras de maneira que, ao elétron passar por aqui, ele não fique preso numa única barra. Ele tem várias barras para poder melhor dissipar, direcionar esses elétrons. Então, isso daqui eu chamo de malha de aterramento. Por que malha de aterramento? Terra. Porque terra, na eletricidade, para mim, terra vai ser sempre o potencial zero. Sim, mas e como que esse potencial é medido? Aí entra a minha primeira grandeza,
que nós precisamos entender agora. Qual que é essa primeira grandeza? Zero o quê? Zero o quê? Devido a um cientista que foi analisar essa condição, e foi um negócio interessante, muito interessante. Lá teve um camarada que ele uma vez viu que uma rã perdeu uma pata, depois vocês observam, está no livro isso aí, está no livro. Uma rã perdeu uma pata. E ele, com duas pinças mexendo ali, foi para ver os nervos, pesquisador, ele fazendo uma pesquisa, olha, a dissecação daquela pata da perna da rã. Não, por acaso ele tocou. Só que, como ele estava com dois materiais diferentes, ao tocar no nervo, pegou um nervo e por acaso pegou um nervo de um lado e o nervo do outro, o que aconteceu? A perna da rã se mexeu. Ele falou, opa, então o nervo da rã, ele produz eletricidade. Ele pensou isso. Ele pensou. Mas tem um outro camarada que eu acho interessante se falar dele, que é ele originou até a unidade que se mede potencial elétrico. Ele observou que o seguinte, não era devido ao nervo da rã, mas sim o fato do outro cientista estar com dois materiais diferentes. Se estava com dois materiais diferentes, o que aconteceu? Ele tinha, então, vamos pensar aqui, em um recipiente, tá certo? Aonde eu tenho, por exemplo, um, um material, tá certo? Vamos pensar aqui. Esse aqui é um material aonde eu vou interligar esses materiais. E automaticamente eu vou pegar esse material então, num recipiente, coloquei uma parte de fora. Vou pegar um outro material. Deixa eu pegar um outro material. Vou pegar um outro material. Outra barra, placa. Só que eu vou fazer o contrário agora. Vou interligar essas placas. E sair aqui com outro terminal. Olha, vê que em azul está todas interligadas, o mesmo material. Preto está todo interligado com outro material. Tá certo? O preto está ligado no outro material. Agora eu vou pegar dentro dessa aqui, imagina que aqui é um recipiente. Eu vou colocar aqui um produto, uma solução. Uma solução de quê? Vamos pegar aqui um negócio. Furta-cor. Um líquido aqui dentro, onde esse líquido entrou aqui, entra para cá. Mas espera aí, esse líquido entra para cá. O que aconteceu? É como se fosse uma solução tudo imerso. Pode ser água. Olha o aspecto construtivo. O que o cara observou? Que devido à eletrólise, olha o nome, elétron, eletrólise, olha, outro princípio. Com a eletrólise, ele conseguia que esses materiais, eles apresentam cada peça dessa, cada unidade dessa, em contato com essa solução, ele propôs uma reação de maneira que é como se fosse, eles carregam de maneira diferente. De maneira, se são materiais diferentes, eles não carregam iguais, não tem nada interligado entre eles, eles estão dentro da solução. Por acaso, ele tem uma solução e cada um reage diferente. Na mesma solução, só que um vai ter quantidade de
Opa, calma. Ele vai ter quantidade de elétrons em cúmulo negativo. Vamos botar, carrega de um jeito. Se eu tenho mais elétrons de um lado do que do outro, é como se eu tivesse o seguinte: o outro lado, ele carregou diferente, então eu vou falar o seguinte: ele tem menos elétrons, então ele está mais receptivo, pronto para receber, porque eles têm um próprio ambiente aqui. Eu vou considerar que eles carregaram diferente. Se carregaram diferente, lembra que eu convenciono positivo e negativo, então um tem mais elétron, outro menos elétron. Então, aonde tem mais, eu considero menos, aonde tem menos, eu considero mais, porque eu vou ter uma diferença de concentração entre eles. Opa, já entrou num conceito de bateria. Isso aqui, indiretamente, é uma bateria. Gente, por acaso, vou fazer aqui, botar uma outra cor nesse negócio. Ô, meu, eu vou pegar essa parte aqui, esse pincel. Ó, isso aqui é uma cuba. Vamos pensar aqui que isso aqui é uma cuba. Tá certo? Essa cuba aqui, que é o invólucro, né? Dessa caixa. E aqui eu tenho as placas dentro dela. Ou seja, como a reação foi tal que cada uma reage diferente, é como se eu tivesse aqui um polo negativo e o polo positivo. Rapaz, então acabamos de inventar uma bateria? Sim. Agora, o interessante, quando nós entramos lá de potencial elétrico, vocês vão observar que, por ser potencial elétrico diferente, o que eu vou ter? Eu vou ter uma diferença, eu chamo que isso aqui é uma diferença. Eu vou chamar, por exemplo, aqui o polo. Opa, Luiz. Eu vou chamar aqui o polo A e aqui o polo B. Eu tenho que de A, se eu pegar um potencial de A até B, eu vou ter uma diferença entre eles. Então, eu vou ter como se eu fosse uma força de um para o outro. Então, eu vou chamar. Quem pensou nisto? Quem pensou nisto foi o Alexandre Volta. Não é o Travolta. A brincadeira do travoltagem, lá daquele PET colorado, lembra? Deixa eu anotar aqui, depois vocês vão verificar lá. PET colorado, PET colorado, ele tem lá a travoltagem. O Alexandre Volta, então ele, por si só, o nome dele, cortando aqui, ficou Volt. E devido à primeira letra, eu chamo potencial de V. Quando eu vejo um V em homenagem à volta, alguns chamam de U, mas eu uso muito o V. O V em homenagem ao volta, para que nós Alexandre volta, que é o famoso, aí deu para ele a unidade para diferença de potencial, eu chamo que o potencial, opa, usei, usei. O potencial em A é diferente do potencial em B. Potencial de A é diferente do potencial de B. E qual que é a unidade da diferença de potencial? Qual a unidade nós vamos dar? Para distância é metro. Para volume é litro. E para diferença de potencial? Qual que é a unidade? Olha, muito bem. Volts. É o volt. Então, isso daqui, volt, então, para nós, ele é volt, ele é a diferença
que é o volt? O volt é diferença de potencial. O que eu vou ter? Um DDP. Então, a diferença de potencial também é chamada de... Simplesmente alguém fala, oh, qual que é a DDP? Sigla. DDP, a diferença de potencial, igual, qual a unidade? Volts. Ou volts. Então, eu vou falar assim, quantos volts? Vocês vão falar, eu já sei que o potencial de A é diferente do potencial de B. A diferença entre eles eu vou medir a tantos volts. Que é no caso de uma bateria de carro, 12 volts. Numa bateria, numa pilha, 1,5 volt, padrão, porque é comercial. Eu não vou ter uma bateria de 2 volts. Não é usual. Fabricantes de equipamentos, dê o jeito de vocês para que você tenha o caso, estabeleceu, eu vou fazer minha bateria de 1,5 volt, porque senão para cada equipamento, tinha que ter a sua bateria. Tu já imaginou? Se o cara quer cada celular, o seu carregador, tu imagina uma pilha para cada um, tu tem que comprar uma pilha específica, a pilha de um não serve para o outro. Estou falando isso para enriquecer mais esse nosso conteúdo. Então, hoje, eu apresentei a vocês um nosso amigo, Volts. Perfeito? Quer aprender mais um? Que eu falei que ia falar de grandezas elétricas, né? Claro. Se eu estou falando de diferença de potencial, que é o que tem a quantidade de energia, o quanto se carregado está, eu peguei a carga de uma nuvem, a carga do célula. Então, o que eu quero dizer? Quantos volts tem nessa diferença? A Terra, para mim, eu considero ela de 0 volts. Se ela é a minha referência, como ela é a minha referência, esse zero o quê? O que é esse zero? Esse zero aqui, ele é... Peraí. É 0 volts. E qual que é o potencial da nuvem? Sabe Deus. Só Deus sabe quantos volts tem entre uma nuvem e uma terra para dar esse raio. Sabe Deus. Só para você ter uma noção de ordens de grandeza. A nossa tomada, você vê, a tomada normal, o pessoal fala, 110 volts. 110 volts, então quer dizer que o quê? De um furinho para o outro, presta atenção. Deixa eu trazer esse conceito aqui. Se eu tenho, se não, né? Como eu tenho hoje uma tomada, basicamente, né? Os padrões normais. Não sou um bom desenhista. Hoje, uma tomada. O que eu tenho? Não são aqui assim? É como se eu tivesse... Minha tomada, não é? Então, o que eu tenho? Esse meu pino aqui, ele sempre vai ser sempre vai ser o terra. Por que terra? Eu vou ter que botar terra aqui? Não. Esse pino do meio, ele sempre vai estar ligado de maneira que ele não vai estar no motor, ele vai estar na carcaça do teu equipamento. Por que na carcaça do teu equipamento? Porque à medida que na tomada, na parede, eu vou chegar a um fio que em algum lugar ele está aterrado. Ele está aterrado. Pode ser no neutro? Não. É um erro muito grande que as pessoas falam. Então na minha tomada, já falei aqui, não era o momento agora, mas eu não me contenho, então eu vou ter aqui uma fase e um neutro.
Não é uma fase e um neutro? Ah, tem um que o neutro ele é considerado também 0 volts. Opa, o neutro é 0 volts. E a minha fase? Ah, há quem diga, vamos botar aqui um 220? 220 não, vou botar um 127. Se eu botei 0 aqui, não posso brincar não, já preciso alguém conhece aqui, fala, não pode ser 220, onde eu tenho, pode ser? Pode. Pode? Pode. Pode. Então, aqui, na minha tomada, eu vou ter os 127 volts. Então, quer dizer que daqui do neutro, do meu neutro até aqui, eu tenho diferença, um menos o outro. Então, a diferença de F, do potencial de F para o potencial do neutro, é igual a 127 volts. Ah, e no meu poste, lá no alto, tenho 13.800 volts. E no linhão, eu tenho linhão de 69 mil volts, tem linhão de 130 mil volts, e assim vai por diante, de acordo com a expectativa do fabricante. Então, e qual é o potencial? Isso tudo, gente, com relação ao potencial Terra. Terra vai ser sempre 0 volts. Quer dizer que não tem nada? Tem, mas ele é a minha referência. Qualquer outra coisa que vai se carrega e eu vou medir a diferença entre eles dois. Estão me entendendo? Agora, e o que é corrente elétrica? Então, eu medi a energia que tem e tal. Agora, e o que é corrente elétrica? Corrente elétrica, gente, nada mais é do que elétron passando. Elétron passando. Se eu tenho elétron passando, deixa eu pegar aqui uma caneta. Deixa eu pegar aqui um fio. Um fio aqui, onde eu vou ter elétron que eles vão estar se movimentando. Então, eu tenho aqui, é como se eu tivesse assim, eu vou fazer um corte aqui, aqui eu tenho um, opa, opa, calma, eu tenho o meu fio, então, o que eu vou estar medindo? Eu tenho que olhar corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica eu vou medir sempre por um I. A corrente elétrica I minúsculo ou I maiúsculo, depois nós vamos falar por quê, mas esse I, ele sempre vai ser uma variação de carga elétrica. Ué, que carga elétrica? Os elétrons. Eu vou medir de um elétron? Não. Esse I vai ser, esse delta aqui, isso aqui é delta. Espera aí, Luiz. Delta, letra grega. Delta Q, ou seja, variação de carga pela variação do tempo. Então, quer dizer o seguinte, qual que é a unidade de carga? A unidade de carga é o famoso... Aí, Coulomb. E o T? A unidade de tempo. Qual que é? Segundo. Então, o que ele quer dizer? A minha corrente, ela é igual à variação da carga a corrente é igual à variação carga pelo tempo que se observa.
Ou seja, o que eu vou pegar, então? A menor unidade de corrente, a unidade da corrente, o que ele está entendendo? A menor unidade. O que ele está considerando? Ele fala que é igual. Opa. 1 coulomb por segundo. O que é 1 coulomb? Vocês lembram que eu fiz aquela conta? Não vou fazer hoje. 1 coulomb por segundo. Então, a unidade de corrente ela é igual. Devido ao cara que observou ela, ele se chama, que todo mundo usa, sabe, mas não sabia quem era, 1 ampere. Unidade de corrente é igual a ampere. Então, ampere vai ser igual ao quê? 1 coulomb por segundo. Então, corrente elétrica é fluxo de elétron, é quanto de elétron passa aqui, ó. Quanto de elétron passa por esse condutor por 1 segundo. É 1 ampere. Se passar 10 amperes, são quantos elétrons? 10 amperes são quantos elétrons? Eu quero chamar a atenção. Vocês lembram qual é a carga? Lembra qual é a carga de um elétron mesmo? Qual que é a carga de um elétron? 1 elétron. A carga dele é quanto? Tu lembras? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O quê? Coulomb. E 1 coulomb é igual a quanto? Fizemos essa conta, né? 1 coulomb vai ser... Espera aí. Vai ser o quê? Lembra da regra do Estapara? Se a gente for calcular, botar a regra de 3, né? Já que eu vou deixar registrado, porque muitos não viram aquela aula. 1 elétron está para 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Agora, quanto... Vou botar aqui, X elétrons está para quanto? Para 1 coulomb. A regra de 3, né? A regra do Estapara. O que ele quer dizer? Olha, eu não quero saber o XE? Isolo o XE. XE vai ser igual, multiplica em cruz. Esse vezes 1C vezes 1E dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19C. Se eu tenho aqui cortando as unidades, o que eu tenho? C corta com C. Gente, quanto é que dá isso? O XE, que aqui, ou seja, a quantidade de elétrons de 1 coulomb, quer dizer, essa conta aqui, 1 dividido por 1,6, se você calcular, dá 0,624 aproximadamente. Tá? 1 dividido por 626. Se eu pegar esse daqui, 1 dividido por... Isso aqui, deixa eu botar aqui. 1 dividido 1,6. Vezes o quê? 1 sobre 10 elevado a menos 19. Vou pegar isso aqui e passar para cima. Que é igual a quanto? 0,624 vezes 10. Vou passar para cima. Se é menos aqui, vai passar para cima mais. Mais 19. Então, basicamente, se eu colocar aqui
Se eu multiplicar por 10 e multiplicar por 10, esse aqui vai ficar vezes 10, ele vai ficar vezes 10. Se eu multiplicar por 10 e dividir por 10, muda alguma coisa? Não, 10 sobre 10 é 1. Eu posso multiplicar por 1, continua ele mesmo, concorda? Então, é como fosse multiplicar por 10 vezes 10 a menos 1. Concorda comigo? Concorda? Então, se eu substituir 10 sobre 10, 10 vezes 10 a menos 1, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui. Deixa eu voltar. XZ vai ser igual. Ué, 10 vezes 10 vezes. Eu vou botar aonde eu quiser, você vai concordar comigo. Vamos ver se você entende. 0,624. Eu vou falar vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a mais 19. Lembra? Não é isso que estava menos, vai para cima? Então, o meu XE vai ficar aqui. 10 vezes isso aqui vai dar quanto? 6,24. 10 a menos 1 vezes 10 a mais 19 vai dar quanto? Vezes 10 elevado a 18. 19 menos 1. O quê? Isso aqui é o quê? Por Coulomb. Gente, você está dando para entender quantos elétrons tem em 1 ampere? Se 1 ampere, olha aqui, se 1 ampere ele é 1 coulomb por segundo, então quantos elétrons passam em 1 ampere? Meu amigo, 6,24 vezes 10 a 18. O que quer dizer? Quanto que é 10 a 18? Quanto é que é esse número? Quanto que é esse número? Imagine, um dia eu já fiz mais ou menos isso, né? 6,24 vezes 10 a 18, ó, x e vai ser igual. Vamos botar 6, a vírgula eu vou caminhando, tá? Aqui, se ele vai para cá, vou botar 1, 2, 3, tá? Ó, a vírgula vai caminhando. Se eu vou caminhando para frente, eu vou ter que botar 0. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Elétron. Então, quer dizer o seguinte, vamos botar ponto nesse negócio para a gente ver quanto que vale esse número aqui. Olha aqui. Aqui eu vou ter 3 aqui. Então, aqui eu vou estar 1.000. 999.000, vamos pensar 1.000. Aqui é mega. 1 milhão vai estar para cá. Até 999 milhões, que for o caso. Bilhão. Trilhão. Quatrilhão. Então, eu tenho que XE é igual a 6,24 quatrilhão, né? Meu Deus, eu nunca nem pensei em negócio desse. Quatrilhão de elétrons. Gente, a minha mesinha séria, eu tenho que escrever tudo isso aqui sem olhar, ó, sem olhar. Então, 6 quatrilhões de elétrons. Será que é isso mesmo? Porque aqui, se fosse aqui, é 1.000, 1 bi, 1 tri. Ah, não. Meu Deus, é mais. 1 quinquilhão. Espera aí. Aqui é 1.000, 1 milhão,
Aqui, 1 bilhão. Não está certo. 1 trilhão. Aqui, 4 trilhão. Aqui é quinquilhão. 6 quinquilhão. Ou então 6.240, 4 trilhão. 6,24 quinquilhão. Quanto número é esse? Por isso, o que você quer usar em curva ou quer colocar em elétron? Em ampere. Então, 1 ampere quer dizer que passa tudo isso de elétron por 1 segundo. Queridos, eu fico por aqui hoje, mostrando esse vídeo aqui. Depois nós vamos começar agora a aplicar os dois, aplicar uma força para vir de avaliar quantos amperes passa, como é que quantos elétrons vai dar, de acordo com a força, e, é claro, de acordo com todo o meio. Essa é uma outra grandeza que nós temos que ver no nosso próximo encontro. Tudo bem? Espero que tenha aproveitado. Não está nessa sequência lógica, mas eu acho que fica esse vídeo aqui registrado para que vocês entendam esse raciocínio para nós começarmos já a adentrar em circuito, para entender essas grandezas básicas dentro de um circuito elétrico. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.